Por que a idempotência é tão importante num sistema de pagamentos? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Flávio Mendes, eu tenho uma página no Instagram chamada Trilha Info, um site chamado trilha.info e estou aí na internet tentando difundir, disseminar o conhecimento de sistemas distribuídos, computação em geral. Bom, vamos lá então para o conteúdo. A gente vai falar sobre um artigo que foi publicado no I3E, que é exatamente porque a idempotência é importante em arquiteturas de processamento de pagamentos. Então, o que é idempotência? Idempotência é quando você tem a capacidade de repetir uma mesma operação sem alterar o resultado. Ou seja, quando você vai fazer um saque no terminal de autoatendimento, se você fizer 2 vezes um saque de R$100, você vai diminuir seu saldo 2 vezes. Mas se o sistema deu algum problema no momento do saque, ele precisar repetir essa operação, sem ter te realmente enviado e te dado esse dinheiro, você precisa poder fazer isso sem tirar 2 vezes R$100, porque você realmente só pegou R$100 na sua mão. Vamos ler o artigo aqui então. Por que a idempotência é importante em arquiteturas de processamento e pagamentos? Foi escrito pelo Ajinkya Gage, foi publicado agora em outubro, no final de outubro. Idempotência em arquiteturas de microserviços, né? Microserviços, ou seja, sei que tem gente aí que pode estar pensando, nossa, mas monolitos, enfim, a gente está falando de microserviços aqui. De processamento de pagamentos pode parecer complicado, mas é crucial para garantir que seus pagamentos sejam processados de forma suave e confiável todas as vezes. Este artigo detalha por que a idempotência é essencial em sistemas de pagamento modernos e oferece uma visão geral de alto nível sobre como incorporar efetivamente a idempotência em microserviços. Ele também destaca estruturas de design simples e complexas e métodos superiores para implementá-la. Beleza. O artigo aborda os desafios de lidar com sistemas distribuídos e navegar por essas complexidades com segurança, importante. Ele fornece insights sobre várias ferramentas projetadas para simplificar o estabelecimento de funções idempotentes e estudos de caso do mundo real demonstrando implementações bem-sucedidas. Ou seja, ele não vai falar só sobre as técnicas, mas vai falar também sobre implementações bem-sucedidas. Compreendendo a idempotência no processamento de pagamentos. Bora lá. Imagine enviar um pagamento várias vezes porque você não tem certeza se ele foi processado. Ou seja, você vai lá num site para comprar e você clica várias vezes no botão. Talvez você já tenha visto em alguns sites que tem, por favor, não recarregue a página porque pode resultar num pagamento duplicado. Isso é um workaround, uma gambiarra que a pessoa faz porque ela não tem a confiabilidade que ela realmente tem um sistema que é idempotente, né? Irritante, certo? É aí que a idempotência entra em jogo, garantindo que não importa quantas vezes uma solicitação seja feita, o resultado permaneça inalterado após a primeira, exatamente o conceito do que é a idempotência. Em estruturas de microserviços, compreender esse princípio é essencial para manter a integridade transacional uniforme em redes dispersas. A idempotência evita cobranças duplicadas em cartões de clientes e garante relatórios financeiros confiáveis, porque tanto o cliente não é cobrado 2 vezes, quanto no relatório lá no balanço da empresa, não está falando que foi 2 compras e lá no caixa só tem uma compra, lá o dinheiro é relativo a uma compra. Sem mecanismo de idempotência, as empresas podem enfrentar sérios problemas de reconciliação e perder rapidamente a confiança do cliente. Justo, certo? Para garantir a idempotência, é essencial alavancar identificadores exclusivos ou chaves para cada transação. Essas chaves ajudam a distinguir entre novas solicitações e novas tentativas da mesma operação. Ou seja, você tem uma chave única para aquela transação e você consegue então entender se é uma nova transação ou se é uma transação que já aconteceu que está tentando ser repetida. A elaboração de tais sistemas exige formulação de estratégia meticulosa para a criação de chaves para evitar colisões de chaves. É importante quando a gente está falando sobre algoritmos de hash, de geração de UID, a gente tem que sempre levar em consideração qual que é a probabilidade da colisão dessas chaves, né? Ao mesmo tempo em que considera a escalabilidade. Para mais insights sobre a implementação de operações idempotentes robustas, o guia do Stripe sobre solicitações idempotentes, dá uma olhada lá, é um excelente ponto de partida. Tá aqui. Vai estar na descrição aqui desse vídeo esse link para esse artigo, então vocês conseguem ver as referências. Implementando idempotência em microserviços. Chaves
idempotentes. Isso é, eu acho que o básico aí. Selecionar as chaves de idempotência corretas é crucial. Pense nelas como identificadores exclusivos para cada tentativa de transação. Elas evitam compras múltiplas acidentais devido a soluços de rede, ou seja, aqueles problemas de rede, às vezes caiu, e aí fez uma retentativa, e aí comprou 2 vezes, você comprou um carro, veio 2 carros, imagina. Comprar 2 carros sem querer, porque lá no OLX, porque você clicou e a rede deu problema. Não que eu acho que dá para comprar um carro no OLX assim tão fácil. É essencial usar dados que variam naturalmente com cada nova solicitação, como carimbos de data hora, ou seja, os timestamps, né, famosos timestamps, ou IDs de pedido exclusivo. Você criou um pedido, ele vai gerar ali uma chave única. Outra técnica é restrições de banco de dados. Aproveitar bancos de dados de forma efetiva, né, pode fazer ou quebrar seu design idempotente. Com a configuração correta, os bancos de dados agem como seguranças na porta do clube de suas transações, ou seja, ele vai ser o bouncer, o famoso bouncer. Ele vai falar, opa, não, você já veio, não volta não, porque você tem ali as próprias chaves primárias, chaves únicas e etc., né? Permitindo a entrada de solicitações legítimas, mas mantendo as repetições do lado de fora. Exatamente isso, o bouncer. Isso geralmente envolve rastrear solicitações anteriores e seus resultados para que duplicatas possam ser reconhecidas e tratadas adequadamente. Você tem um fluxo para as novas transações e você tem um fluxo para as transações que são duplicadas. Ao adicionar restrições de banco de dados, considerações importantes incluem leitura e gravação de um banco de dados mestre compartilhado para consistência. Porque se você tiver ali sharding, se você tiver mais de um banco de dados que está dividindo a responsabilidade, você tem que ter alguém ali que é o centralizador que vai realmente garantir esse tipo de consistência. Utilizando mecanismos de bloqueio otimistas, versionamento, para evitar conflitos durante atualizações simultâneas. Se você não sabe o que é Optimistic Locking ou Pessimistic Locking, tem um vídeo aqui no canal que você pode dar uma olhada, dar uma pesquisada sobre travas otimistas e pessimistas, você vai ver aqui. Eu vou deixar também na descrição. Utilizando, agrupar operações relacionadas em transações para obter resultados do tipo tudo ou nada. API Gateways. API Gateways são aliados poderosos na aplicação de idempotências. Eles ficam na linha de frente da sua arquitetura de serviço, interceptando chamadas duplicadas antes que elas cheguem à sua lógica de negócios. Os API Gateways podem te ajudar. Se você não sabe também o que é API Gateway, tem vídeo aqui, dá uma olhada que você vai encontrar. Identificando chaves de transações específicas, exatamente com essa chave aí de idempotência, armazenar essas chaves em uma solução de armazenamento adequada, por exemplo, um cache ou banco de dados, às vezes um banco de dados chave-valor, como um Redis da vida, um Memcache, alguma coisa que vai te ajudar a ter ali também a performance, né, de você recuperar se aquilo ali já aconteceu. Lidando com falhas de forma eficaz, se um pagamento falhar após o sucesso inicial, o gateway pode marcar a chave como em andamento para evitar novas tentativas. É isso também, ou padrão Saga, ou tem alguns padrões que você consegue também reverter e etc. Registrar e relatar erros para solicitações com falha ou duplicadas. Beleza. No geral, os API Gateways fornecem controle centralizado de maneira segura e flexível. Sim, ele é ali o portão, né, a porta de entrada para a sua aplicação e você consegue fazer várias lógicas, né, de segurança, de consistência, etc., num lugar centralizado sem contaminar aí, ou acoplar o seu negócio em geral. Desafios. Transações distribuídas se estendem por vários serviços, cada um com peculiaridades e problemas de latência exclusivos. Essa configuração pode transformar um processo simples em um pesadelo logístico, com certeza. Você adicionar, vira aquela famosa anti-pattern, né, que é o Big Ball of Mud, por exemplo, que é um grande bola de lama, um novelo de lã emaranhado, onde o tempo está sob seu controle, mas raramente. Por exemplo, o serviço A processa uma transação, mas falha em se comunicar com o serviço B devido a um soluço na rede, um problema de rede. Como o sistema reconcilia isso sem cobrar do cliente 2 vezes? A criação de marcadores de exclusividade duráveis e o uso de tecnologia especificamente construída para lidar com esses obstáculos geralmente fornecem uma solução. No entanto, essa abordagem não é isenta de complexidades nos métodos de criação e guardar as chaves, né? Uma supervisão cuidadosa é necessária para evitar problemas como dados sobrepostos ou acesso não autorizado. Mesmo essas soluções
soluções não são infalíveis, porque elas introduzem uma complexidade em torno de estratégias de geração e armazenamento de chaves que têm que ser meticulosamente gerenciadas para evitar consequências não intencionais, como colisões, como a gente já falou, e vazamento de dados. Ofertas de ferramentas e tecnologia. Bancos de dados com suporte integrado para idempotência. Olha aí, hein? Os bancos de dados transcendem meras soluções de armazenamento, incorporando o intelecto operacional necessário para lidar com as solicitações que precisam ser executadas apenas uma vez com precisão. Pois é, isso é o que muita gente não pensa com o passar do tempo, que a gente ficou muito focado em serviços, microserviços, lógica de negócio todo no seu serviço. Os bancos de dados são muito robustos, né? Você tem aí a capacidade de, quando você tem falando sobre bancos de dados relacionais, o ACID, né? Que garante aí uma consistência muito grande dos seus dados e etc. Muita gente acaba deixando isso para lá. O cargo de DBA acabou que ficou um pouco... caiu no ostracismo, mas ainda tem muita coisa que você consegue resolver de forma performática e inteligente mesmo, a nível de banco de dados. Muita gente esqueceu sobre aprender SQL porque acha que o Spring ou as abstrações de bancos de dados vão resolver tudo para elas, mas não, você tem que saber ali os internos de um banco de dados para você ter um sistema eficiente, você tem que cuidar de cada camada da sua aplicação, né? O Postgres se destaca com seus recursos de restrições exclusivos, evitando entradas duplicadas sem esforço. Esse artigo aqui que ele coloca destaca as vantagens do Postgres e como o Stripe implementou a idempotência, implementando chaves de idempotência semelhantes ao Stripe no Postgres. Tá aqui mais um artiguinho que vocês podem ler. O MongoDB também entra na briga com seu mecanismo oplog, que garante que as operações sejam aplicadas apenas uma vez, mas podem ser repetidas durante cenários de recuperação. Para explorações detalhadas do suporte desses bancos de dados para mecanismos de idempotência, confira a documentação do Postgres ou mergulhe no guia do oplog do MongoDB. Está aqui, ó, vocês vão dar uma olhada lá, bem interessante. API Gateways. O Amazon API Gateway fornece suporte nativo para operações idempotentes usando cabeçalhos personalizados, garantindo que tentativas repetidas não levem a esforços ou resultados duplicados. Para uma compreensão mais profunda da implementação de idempotência por meio de API Gateways, a documentação do Amazon API Gateway está lá no AWS/API Gateway e oferece insights valiosos. Tá aí. Às vezes você não precisa. Se você está usando uma solução de nuvem, você pode usar o que está lá nativo na nuvem, oferecido para você de forma out of the box, né, que a gente fala, direto da caixa, você abriu o pacote e está lá prontinha a solução para você, ao invés de você tentar reinventar a roda, né. Estudos de caso. Em um site de e-commerce, imagina que toda vez que você clica em atualizar, você acaba sendo cobrado 2 vezes. Exatamente isso. Acho que esse é o exemplo talvez mais clássico que a gente vai ter sobre idempotência para um consumidor final entender, né? Pesadelo, certo? É aí que a idempotência salva o dia em sistemas de processamento de pagamento. Histórias de sucesso do mundo real oferecem uma imagem mais clara, revolucionando o checkout com Stripe. A integração perfeita do Stripe no cenário de e-commerce, particularmente por meio do seu tratamento sofisticado de solicitações repetidas, garante que mesmo que ocorra uma falha durante uma maratona de compras online, lá no, né, todo o caminho de compra online, pressionar pagar várias vezes não resulta em cobrança dupla. Essa abordagem não apenas reduz a frustração do cliente, mas também diminui os tickets de suporte relacionados a cobranças duplicadas. Mergulhe mais fundo na abordagem do Stripe para idempotência aqui também. Então dá para dar uma olhada exatamente como que eles implementam a idempotência lá no Stripe. A solução elegante da Square para comerciantes. A Square, que é uma empresa também de pagamentos, enfrentou o desafio oferecendo aos comerciantes uma API intuitiva que lida com tentativas repetidas de pagamento graciosamente. É engraçado, graciosamente pode parecer estranho quando a gente está falando em português, lembrando que esse é um artigo traduzido para o português, mas é muito comum a gente usar quando a gente está falando sobre inglês técnico aí de computação, essa palavra graciosamente, que significa que é tudo sem problemas, de forma o caminho feliz, né? O famoso caminho feliz.
A solução deles garante que as empresas não percam por causa de erros de transação ou cliques repetidos de clientes impacientes. Ou seja, minha mãe lá, minha avó, alguém que não sabe muito o que está fazendo, acha que só clicar no botão, quanto mais você clica, mais corda você dá lá no carrinho que vai fazer o pagamento. Veja como a Square usa chaves de idempotência. Está aqui também como que a Square usa. Sua documentação clara e sistema fácil de implementar os tornaram os favoritos entre os proprietários de pequenas empresas que buscam confiabilidade sem complexidade. A conclusão, né? Idempotência constitui uma pedra angular crítica para a consistência de dados. Ela também permite que os desenvolvedores criem sistemas que sejam robustos e possam lidar com complexidades inerentes para a arquitetura distribuída, alcançando, em uma última análise, uma infraestrutura de pagamento confiável. Bom, então é exatamente isso, né? Eu acho que muita gente, às vezes, quando você está projetando seu sistema, você não... principalmente, né, quando você está ali no começo da carreira, de sistemas distribuídos, acaba que você não dá uma olhada e não pensa, não reflete sobre as consequências da idempotência, você ter ou não idempotência no seu sistema. É crítico, isso é crítico, você talvez, mesmo num sistema de CRUD simples, imagina que você salvar o mesmo usuário que você acabou de criar repetidas vezes no banco de dados e vai criar já uma complexidade no ponto de entrada. Imagina que o usuário cadastrou 3 usuários diferentes, você pode ter problemas aí de login repetido, se você não tiver uma própria estrutura de chave única, você pode ter problemas de qual que é aquela entidade, a entidade que vai ser a referência mesmo dos próximos dados que vão ser salvos, como um endereço e etc. Então vale a pena sempre se aprofundar nesses conceitos, como idempotência, que é importantíssimo quando a gente está falando sobre sistemas de informação e software e design de arquitetura e etc. Se você não me segue, se você não curtiu o vídeo ainda, curte aqui, me segue lá na Trilha Info no Instagram, no TikTok também, Trilha Info, e é isso aí. Tamo junto, até a próxima, espero que vocês tenham gostado desse tipo de leitura de artigo, dá o feedback aqui se vocês gostam desse formato, se vocês não gostam, e até a próxima e tchau!